Na aula de hoje, eu vou falar sobre o tema da importância da neurodiversidade. Esse tema visa incluir no repertório de vocês esse conceito que é realmente muito importante no mundo contemporâneo, no entendimento que a gente tem sobre as diferenças entre os indivíduos, do ponto de vista do seu comportamento, do ponto de vista da sua mentalidade, dos seus hábitos, das suas habilidades, né? Existe uma grande diversidade entre os seres humanos que muitas vezes ela é mal compreendida e ela acaba sendo vista de uma maneira limitada às doenças, como se fossem apenas meras doenças, meros entraves à saúde, e não algo que a gente tem que conviver e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar como parte da nossa convivência, né? A ideia da neurodiversidade é que a gente conviver com essas pessoas que têm deficiências ou então que têm formas diferentes de comportamento, de desenvolvimento, como, por exemplo, os autistas, as crianças com déficit de atenção, TDAH, a síndrome de Down, às vezes elas precisam para ajudar elas no desenvolvimento delas. A sociedade tem que reconhecer a existência dessas pessoas, valorizar a presença delas, a convivência delas na sociedade e fazer o possível para que elas tenham um bom acesso à saúde, tenham o seu direito à saúde respeitado, a sua cidadania respeitada. E para respeitar a cidadania das pessoas que são neuroatípicas, a gente vai usar essa expressão algumas vezes hoje, e é uma expressão que ela não é exatamente muito precisa, mas ela pode ser utilizada nesse contexto, né? O que são as pessoas neuroatípicas? São aquelas que não são exatamente iguais do ponto de vista neurológico do que a maioria das pessoas, do que a média das pessoas da sociedade, digamos assim. Embora cada um também tenha as suas peculiaridades, a sua própria individualidade, as suas próprias condições, com toda certeza existem algumas pessoas que elas precisam de mais reconhecimento para serem incluídas na sociedade. Então a gente está falando sobre isso do ponto de vista da neurodiversidade. Mas olha só, né? Por que a gente está falando sobre um tema como esse? Por que eu estou trazendo essa discussão hoje? Essa discussão, na verdade, é um exemplo de algo que eu estava pensando que faz parte das discussões que o Enem propõe para a gente e que a gente precisa praticar, né? Porque a redação do Enem pode cair praticamente qualquer coisa, digamos, qualquer discussão que a sociedade esteja fazendo, é possível cair no Enem. É um pouco imprevisível qual que vai ser o tema da vez. Mas, quando a gente estuda os sucessivos temas ao longo dos anos, a gente vai percebendo que existem alguns padrões que se repetem, né? Algumas maneiras de encarar as questões da sociedade se destacam como temas de redação. Então, por exemplo, quase sempre os temas de redação do Enem estão ligados aos problemas sociais do Brasil contemporâneo. Então, aqueles aspectos da sociedade, vividos pela sociedade, que podem ser consideradas problemáticas sociais, ou seja, aspectos que precisam ser modificados, que precisam ser combatidos, superados, como, por exemplo, a violência contra a mulher, um tema que caiu recentemente, mas a gente poderia pensar do mesmo jeito, talvez a questão da pobreza menstrual, que a gente falou algumas semanas atrás, sobre as mulheres que não têm acesso a recursos de higiene menstrual básico, a questão do crescimento da população das favelas, de diversos pontos de vista, do ponto de vista econômico, geográfico, urbano, ou até mesmo cultural, isso podia ser algo abordado pelo Enem. Então, são aspectos da sociedade que a gente tem que se atentar ao longo do ano, ao longo dos nossos estudos, olhar para algumas discussões que apareçam na nossa frente, alguns temas que apareçam na nossa frente, e a gente considerar, e se isso fosse o tema do Enem esse ano? Se eu tivesse que escrever uma redação sobre isso? Se eu tivesse que escrever os meus parágrafos de argumentação defendendo uma ideia a respeito desse tema, o que será que eu falaria? Isso talvez ajude a sua cabeça a fortalecer, né, a reflexão crítica sobre os temas dos seus estudos, o que pode ajudar até mesmo você a aumentar o seu aprendizado, a sua absorção de informações sobre esses assuntos. Bom, de uma maneira mais ampla, né? Discussões de interesse coletivo para a sociedade podem ser consideradas como temas de redação. Por exemplo, a saúde mental pode ser um tema, como foi abordado já também, como parte da discussão sobre os estigmas da saúde mental.
A manipulação na internet, que foi abordada do ponto de vista da manipulação pelos algoritmos, alguns anos atrás. É uma discussão de interesse coletivo, um problema que concerne a todos, coletivamente, né? Essa é uma maneira de encarar o que pode ser discutido como um tema de redação do Enem. Os mais diferentes desafios da sociedade na área social, econômica, cultural, política, saúde, ambiental. Esses termos estão lá no manual do candidato, né? E é isso aqui eu estou colocando porque é o jeito que o Enem coloca. Questões dessas áreas podem ser considerados potenciais temas de redação. Um que não vem caindo muito, mas que pode aparecer a qualquer momento, é a questão ambiental, que eu incluí aqui. Questões de saúde já são até mais frequentes, questões culturais, não, nem se diga, né, são muito frequentes. Por exemplo, a gente teve o tema falando sobre a democratização do cinema, que eu acho que é um aspecto importante cultural, questões educacionais e questões de saúde, vêm sendo frequentes, mas também a gente pode incluir a questão ambiental, problemas ambientais os mais diversos. Por fim, visibilidade para os problemas vividos pelas minorias. O Enem é uma prova que dá visibilidade para as questões que ela aborda, porque é o Brasil inteiro que faz, milhões e milhões de pessoas fazem a prova do Enem, e aquele que é o tema de redação ganha muito destaque, como uma discussão da sociedade. Destaque, inclusive, do ponto de vista negativo, porque muitos setores criticam o fato de o Enem ter dado atenção para um determinado assunto, considerando talvez ideológico, mas até hoje ninguém conseguiu provar que o Enem ele estava sendo ideológico ao cobrar aquela discussão na prova. Até hoje, todas as discussões foram assim validadas, até mesmo pelos especialistas, pelos professores do Brasil, que consideram, não, realmente o Enem estava certo em cobrar uma discussão como essa. É um tema do Enem, é um tema coerente para o Enem. E entre eles, a gente pode falar que os problemas vividos pelas minorias do Brasil podem ser considerados um potencial assunto de interesse coletivo. Populações com deficiências, como surdos, por exemplo. No ano que eu passei, na UFJF, o tema que eu fiz foi sobre a educação das crianças com deficiência auditiva. A importância da inclusão através da educação das crianças com deficiência auditiva. Então, de alguma forma, né, essa minoria, que é uma minoria realmente, não é uma quantidade de pessoas tão expressiva na população brasileira, mas são sujeitos de direitos que têm, muitas vezes, os seus direitos constitucionais como cidadãos violados, né, pelo fato de não serem incluídos, não haver recursos de acessibilidade para eles. Isso foi um tema de redação. Vítimas de preconceito, como as religiões negras. E, por fim, né, entre minorias que a gente poderia considerar que vivem problemas que devem ser considerados por todos, estão aquelas pessoas que a gente poderia dizer que são neurodiversas. Aquelas pessoas que são portadoras de condições próprias, que muitas vezes são consideradas doenças ou não necessariamente consideradas como doenças, e que, por causa disso, são diferentes das demais, do ponto de vista da sua saúde cognitiva, das suas capacidades físicas, motoras, ou do ponto de vista das relações pessoais, da capacidade de trabalho, as mais diversas habilidades humanas que, muitas vezes, não têm a mesma capacidade entre todos. E aí a gente deve levar em consideração também a presença dessas pessoas na sociedade e os seus direitos, incluindo, por exemplo, as crianças com autismo, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com déficit de atenção, diferentes problemas como paralisias cerebrais, questões de desenvolvimento da infância que levam a necessidades especiais para os relacionamentos, para as capacidades da vida diária e que, portanto, né, devem ter um cuidado especial pela sociedade. Então, a gente está falando da importância do respeito à neurodiversidade. Como a gente vai ver, é um aspecto muito importante da sociedade. Esse símbolo aqui, que é o símbolo do infinito deitado com diferentes cores do arco-íris, é o símbolo da neurodiversidade, que foi criado no grupo das pessoas autistas, dos familiares de pessoas autistas, um termo que veio da comunidade autista também, essa ideia da neurodiversidade, mas que não se restringe a eles. Diferentes minorias, diferentes portadores de condições poderiam ser considerados neurodiversos, ou seja, né, valorizando a sua individualidade e não o fato de serem portadores de doenças, de incapacidades. Um dos textos interessantes que eu acho que vale a pena você ler
eu coloquei para você lá no Google Classroom, esse texto do Le Monde Diplomatique, que fala sobre a maior minoria da humanidade. Olha que ponto de vista interessante para a gente considerar a importância desse tema também, né? As pessoas com deficiência, não estou falando de nenhuma deficiência específica, né, mas as pessoas com deficiência, de uma forma geral, podem ser consideradas a maior minoria da humanidade. Esse texto do Le Monde Diplomatique, ele propõe esse viés, essa abordagem, ao considerar que existem cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo que podem ser consideradas pessoas com deficiência. Considerando a grande diversidade de condições que podem ser incluídas como deficiências, existem muitas e muitas pessoas que têm limitações que acabam muitas vezes dificultando a sua integração com a sociedade, a sua inserção no mercado de trabalho, a sua convivência diária em espaços públicos. Tudo isso porque não tem as suas dificuldades consideradas e não existe muitas vezes um esforço ativo de integração, de inclusão dessas pessoas, através de recursos de acessibilidade, né? E eu achei que esse texto vale a sua leitura, porque ele não se restringe a um tema como esse, que a gente está falando. A gente está falando de um grupo com deficiências específico. E nem todos eles, né, devem ser considerados, muitas vezes, pessoas com deficiência. Mas, por exemplo, pessoas como os autistas, eles são, até mesmo para a legislação, considerados pessoas com deficiência. Uma deficiência que não tem a ver com uma questão motora ou com uma questão física, mas sim com uma dificuldade de relacionamento que é constitutiva dessa síndrome, do autismo, né, das síndromes que são chamadas de autismo. Então, as pessoas com deficiência são sujeitos importantes dos direitos humanos a serem considerados pela coletividade e que vêm sendo, ao longo da história, negligenciados. Segundo esse texto, foi o último grupo minoritário a ter os seus direitos humanos considerados. Até porque demorou-se a considerar que essas pessoas tinham direitos humanos, em particular, especiais, a serem contemplados, né? E, com isso, perdendo de vista toda a necessidade de fazer um esforço ativo de reconhecer, de incluir, de ajudar essas pessoas a conviverem na sociedade, né? No Brasil, a gente poderia citar, no nosso repertório sociocultural, a Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, até porque esse tema ele fala de uma questão ligada à cidadania. Os textos da coletânea sugerem a importância de considerar a cidadania dessas pessoas. E quem define o que é cidadania é a Constituição. E a gente já sabe usar isso no nosso parágrafo de introdução, como um recurso, uma citação de repertório sociocultural, né? Afinal de contas, né, a Constituição ela define que entre os princípios fundamentais da democracia está a igualdade, o princípio constitucional da igualdade. E ele não é tão simples quanto a palavra sugere, em que basta apenas considerar todos iguais, independente de qualquer condição, independente de qualquer necessidade especial de inclusão, e isso é suficiente para que haja uma igualdade democrática, para que o país tenha considerada a base da igualdade como parte da sua democracia. Como diz a Marilena Chauí, né? Um dos pilares da democracia é a igualdade. A liberdade, a igualdade e a participação são os pilares da democracia, segundo Marilena Chauí. Lembrando também desse repertório sociocultural. E não basta que todos sejam iguais perante a lei para que haja igualdade de fato. E aí vem a ideia da equidade para reafirmar isso. Equidade não é diferente de igualdade, ela não se opõe à igualdade, atenção. Mas ela ressalta um aspecto da igualdade que deve ser levado em consideração. Beleza, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa é a frase que define a igualdade na Constituição. Além disso, existe o princípio da equidade, que é reconhecido como estando presente na Constituição, que ele pressupõe que pessoas em condições diferentes precisam ser tratadas muitas vezes de formas distintas para que tenham as mesmas condições, para que estejam em pé de igualdade com os demais cidadãos. Então, dar um tratamento isonômico às partes, isso é uma frase do direito. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, é preciso que os desiguais sejam tratados de forma desigual para terem as suas desigualdades compensadas. E, com isso, ser possível atingir uma igualdade de fato, né? Por exemplo, se
um espaço público só tem escadas para subir, para acessar, por exemplo, um tribunal de justiça ou uma agência do INSS, onde direitos importantes estejam sendo, né, levados em consideração, seja importante, né, a presença dos indivíduos naquele espaço para que ele exerça a sua cidadania, mas aquele espaço não tem uma rampa para cadeirantes ou um elevador para a circulação das pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência. Então, como é possível que as pessoas ali tenham os seus direitos assegurados dentro daquele espaço, se elas não conseguem acessar? Não adianta ter só a igualdade na lei, se aquelas pessoas não têm como acessar aquele espaço por limitações que foram que mostra que não foi pensada a questão da acessibilidade para aquelas pessoas, então não existe uma igualdade fácil. É preciso que os desiguais sejam tratados de forma desigual. Se diferentes pessoas com limitações físicas, por exemplo, precisam entrar no espaço público, é preciso que haja acessibilidade. E, por exemplo, né, o autismo já vem sendo levado em consideração a importância de medidas de acessibilidade ligadas aos autistas. Depois a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre isso. Mas o objetivo dessa discussão não é só falar sobre acessibilidade, né? Eu estou querendo levar uma discussão sobre um conceito que é o da neurodiversidade, que tem a ver, sobretudo, com um reconhecimento da importância da convivência desses indivíduos para a democracia. E um dos aspectos em que essa importância se justifica é para assegurar o princípio constitucional da equidade ou da igualdade. Como exemplos nesse tema de situações de neurodiversidade, de indivíduos caracterizados como neurodiversos, a gente pode citar algumas alterações do neurodesenvolvimento. Não precisa entrar em muitos detalhes sobre isso na sua redação, eu nem encorajo, né? Porque isso aqui é a parte mais descritiva, são informações, dados, a parte referencial do seu texto. Lembrando que ela não é tão importante na redação. A função referencial, falar de dados, informações, fatos no texto, não é algo muito valorizado no Enem. Muito mais importante é a sua reflexão, é a sua capacidade de convencimento através da argumentação, o aspecto propriamente argumentativo do texto. Mas para vocês saberem, o que a gente pode incluir na neurodiversidade? Eu estou citando aqui 2 exemplos principais que eu vi nos textos que falam sobre isso, que são o autismo e o TDAH. São os mais frequentes também na população, né? A gente tem o autismo ou TEA, né, transtorno do espectro autista. É uma síndrome que inclui várias condições diferentes, que cada uma delas tem características em comum, que são sintomas relacionados com dificuldade na comunicação e na socialização, na interação social. Então, pessoas que têm uma abordagem social anormal, ou seja, não conseguem uma convivência normal com os demais, têm dificuldades de interação, de sociabilidade, dificuldades para comunicação, para falar, por exemplo, ou então, né, vivem de maneira muito restrita ao seu mundo, não compartilham interesses, não compartilham emoções, afeto, têm dificuldades para iniciar interações sociais e responder interações sociais também, tanto que um dos primeiros sintomas mais precoces do autismo é a criança que não olha para a mãe, que não interage com a sua mãe, desde a primeira infância, desde quando é bebê, está no colo da mãe e não interage com o olhar, não olha, não sustenta um olhar com até mesmo, né, os cuidadores, com o pai e com a mãe, e aquele sintoma acaba sendo persistente. De uma maneira geral, vai se revelar ao longo da vida, mais dificuldades, né? Dificuldade de compreensão também de informações, de aprendizado, e dificuldade de manter, sustentar relacionamentos de uma maneira geral. Ainda que haja, muitas vezes, pessoas autistas com elevado desempenho em determinadas áreas, e inclusive, né, sendo consideradas como pessoas de elevada inteligência, muito acima da média. Não é uma regra geral, mas muitos autistas têm essa característica, inclusive com tendência a interesses obsessivos, uma pessoa que se foca totalmente em um interesse, fica sabendo sobre tudo daquele assunto e não quer saber de mais nada, não compartilha aquele interesse com ninguém, vive sempre fechado num mundo de informações, de interesses restritos pessoais, né? Um mundo mais fechado, mais introspectivo. Isso é uma característica do espectro autista. Também um diagnóstico muito frequente, que inclusive ele está crescendo em quantidade de diagnósticos, é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Embora não necessariamente tenha que ter hiperatividade, a pessoa ser hiperativa para ter o TDAH, né, tem o déficit de atenção e muitas vezes a pessoa pode ser até hipoativa, tipo, ela ser muito fechada, muito quietinha e dificuldades totais de concentração, de foco, de manter uma atividade de forma regular. E o que é o TDAH? Ele, possivelmente, você deve conviver com alguém que tem TDAH, pela quantidade de pessoas, pela prevalência na sociedade, né, é do nosso convívio. E é uma síndrome caracterizada por desatenção, por déficit de atenção frequente, sustentado em situações onde não deveria ter, né? Porque tudo bem, às vezes você está distraído no seu momento de lazer, você está vendo televisão, vendo filme, a gente se distrai, a gente vive num mundo altamente distrativo, ainda mais com o celular, redes sociais. Até mesmo durante a aula é difícil de manter a atenção no olhar no celular, né? As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de manter a atenção na mesma coisa. Mas, por outro lado, a gente tem situações patológicas em que isso realmente a pessoa não consegue, por causa da maneira como o cérebro dela funciona, manter a atenção. Aí essa pessoa não consegue seguir instruções sobre atividades, finalizar tarefas, finalizar projetos de vida também, a pessoa começa várias coisas e não termina. Não, muitas vezes ela foge de atividade de raciocínio ou de atenção, porque aquilo acaba sendo muito difícil, gasta muita energia, né, esse esforço mental. Ser distraído por estímulos externos do ambiente, qualquer coisinha já distrai a pessoa. Não prestar atenção no que está acontecendo, como, por exemplo, uma aula, uma atividade que todos estão, ao mesmo tempo, tentando manter, sustentar a concentração, o foco. Perder coisas rotineiramente, objetos rotineiramente, a pessoa adulta pode ficar perdendo sua chave do carro, de casa, da carteira, né? Inquietação física, aí também tem a parte, muitas vezes, das pessoas que vão mais para o espectro da hiperatividade. É inquietação, muita agitação, fala rápida, agitada. Tem um aspecto emocional também comprometido. O TDAH tem um componente também emocional, que a pessoa é facilmente irritável, ela não consegue ficar frustrada, não consegue ficar triste muito fácil, ela se irrita de maneira muito intensa, desproporcional às vezes, tem uma certa desregulação emocional. E, frequentemente, são situações que são diagnosticadas durante a infância. Desde a infância é possível reconhecer esses aspectos. Ou seja, né, são questões que são constitutivas dos indivíduos, que a gente está falando aqui. Quando são alterações do neurodesenvolvimento, a gente está falando de algo constitutivo. É que a pessoa é assim. Não é que ela está momentaneamente distraível. Aí não é TDAH. Não é que ela está, por exemplo, muito introspectiva, porque ela é simplesmente uma pessoa mais fechada, menos comunicativa, mas ela não tem um problema a princípio para estabelecer relações, né? Ela simplesmente optou por aquela personalidade. Ela acabou desenvolvendo a personalidade daquela maneira. Aí também a gente não tem uma pessoa autista, existe uma alteração neurológica fundamental envolvida. E que não é reversível e que, justamente, leva a pessoa a ter que aceitar aquela condição, embora seja possível fazer tratamentos que ajudem a ter alguns sintomas que sejam prejudiciais para a pessoa, como, por exemplo, déficit de atenção, ou algumas alterações de humor também podem ser melhor reguladas com alguns tratamentos, mas apesar disso, existe uma parte do indivíduo que é definida daquela maneira, de uma maneira peculiar, como sendo diferente da maioria da população, do ponto de vista neurológico. E aí, portanto, né, ela deve ter a sua individualidade considerada e respeitada. A gente está falando desse ponto de vista aqui, né? A importância de respeitar a individualidade dessas pessoas e reconhecer ela como parte de uma diversidade. A gente reconhecer que as pessoas que têm diferenças neurológicas em relação à maioria e que não são necessariamente consideradas como doenças, embora algumas delas sejam consideradas patológicas, né? A gente não está falando só de doenças, a gente está falando de condições com as quais as pessoas vão conviver ao longo de toda a sua vida e que devem ser respeitadas também. Portanto, existem direitos específicos dessas pessoas que devem ser respeitados. As pessoas com autismo, elas têm direitos próprios que foram reconhecidos através de políticas públicas. Existe uma política nacional de proteção dos direitos das pessoas com autismo, das pessoas com transtorno do espectro autista, que foi aprovada em 2012. Houve uma grande discussão da sociedade nos últimos anos sobre o autismo, porque existe um número crescente de diagnósticos,
O autismo está crescendo em prevalência, embora muitos não acreditam, a maioria das pessoas hoje em dia não acredita que não é que está tendo mais autismo, que alguma coisa está causando que haja mais autistas, mas sim existe uma melhora nas ferramentas de diagnóstico, existe uma melhor delimitação dos parâmetros de diagnóstico, né, do conceito do que é autismo, maior consciência da sociedade e até mesmo dos médicos sobre a existência do autismo, né, e uma exposição na mídia também dessa questão, que permite que mais diagnósticos sejam feitos. Pessoas que antes não eram consideradas autistas, que não eram diagnosticadas, não eram reconhecidas, e que passavam muitas vezes a sua vida tendo uma série de dificuldades de desempenho, de relacionamento, de trabalho, sem compreenderem por que essas dificuldades aconteciam, sendo que isso é uma coisa que a pessoa deveria conhecer de si mesma, até para um autoconhecimento, né? E para poder se inserir da melhor maneira na coletividade, com respeito às suas dificuldades, às suas limitações. Mas, ultimamente, tem aumentado a quantidade de diagnósticos, não necessariamente por causa de nada que a gente está fazendo, né? Segundo o meu entendimento atual também da literatura científica, não existe uma causa do autismo que a gente possa dizer com certeza, tipo, processos que a mãe passa durante a gravidez ou durante a infância, que causem autismo na pessoa, né? Não existe essa visão atualmente. E também não é muito não é muito o foco nosso discutir, né, a causa do autismo, de onde veio, por que que aumentou. Mas sim reconhecer os direitos, né? E aí a política nacional diz, olha só, que os direitos dos autistas estão relacionados ao diagnóstico precoce, porque quanto antes diagnosticar como autismo, melhor vai ser o desfecho. A tendência é a pessoa ser mais estimulada, ser mais direcionado, cuidado para ela, os estímulos que ela precisa receber durante a sua formação, durante o seu desenvolvimento, e com isso garantir uma melhor adaptação à sociedade. Com acesso a tratamentos, porque muitas vezes alguns sintomas, como por exemplo, o descontrole emocional, irritabilidade, agressividade, muitas vezes tem tratamentos específicos que ajudam muito a pessoa. Terapias mais diversas, inclusive de estímulo e reabilitação, né? Os autistas são considerados, para efeito dessa legislação, até mesmo com pessoas com deficiências, e que, portanto, têm direito a terapias específicas, garantidas pelo SUS. Assim como acesso à educação e à proteção social, acesso ao mercado de trabalho, e serviços próprios para essas pessoas, visando uma igualdade de oportunidades. Enfim, né, foi a partir dessa lei que no Brasil o TEA foi considerado como uma deficiência, e aí as pessoas com autismo são pessoas com deficiência, e com uma série de direitos garantidos graças a isso, e além de uma série de também medidas que visam garantir um melhor acolhimento às pessoas com autismo, principalmente aquelas das classes sociais mais pobres. Então, enfim, o Brasil já vem reconhecendo esses direitos, embora a gente sabe que na prática a realidade se encontra bastante distante, porque a gente ainda vê situações, inclusive de violência contra crianças autistas, devido à não compreensão da sociedade. Talvez um caso até que a gente pode dizer que está relacionado com isso, foi o caso aquele indivíduo que foi morto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, se não me engano, em Alagoas, né? Que era um portador de esquizofrenia, que durante uma blitz da polícia acabou tendo ali um choque, um enfrentamento com um policial, e na abordagem da polícia acabaram matando ele lá com gás lacrimogêneo, foi uma situação meio horrível. E depois se viu que era uma pessoa que era um portador de esquizofrenia, um transtorno psiquiátrico, estava com a medicação dele ali no bolso, mas ele teve uma crise por causa da pressão daquela abordagem, de uma conduta inadequada ali do policial. Eu acho que tem um aspecto a ser considerado que é esse da neurodiversidade, né? Que é considerar que uma pessoa com esquizofrenia, ela tem uma série de peculiaridades que devem ser respeitadas pela coletividade. Ele não é um indivíduo que tem a capacidade de reagir normalmente às mesmas situações, do mesmo jeito que as outras pessoas que têm, né, regulação cognitiva, emocional mais normal, né, mais típica. É uma pessoa neuroatípica e que precisa de tratamento, precisa de uma série de terapias para ser bem inserida na sociedade e que numa situação como essa de uma abordagem policial deveria ter a sua peculiaridade respeitada, o que não aconteceu no caso e acabou gerando uma tragédia, né? Então isso reflete a dificuldade do Brasil considerar, contemplar o respeito à neurodiversidade. Muito bem, isso aí, repertório sociocultural, né, que eu acho importante nesse tempo, porque esse tema não é só para falar especificamente das pessoas autistas, do TDAH, da síndrome de Down, etc. Eu estou trazendo essa discussão para a gente fazer uma reflexão mais ampla, importante para o Enem, sobre a visibilidade de uma minoria, e para explorar um repertório sociocultural que eu acho que é importante também, historicamente falando, né? A falta de
ela reflete uma cultura que esteve presente ao longo da história, que é o capacitismo. Você já falar de capacitismo? É considerado pela sociedade preconceituosa como sendo uma prova de que aquela pessoa é incapaz de desempenhar funções normais, entre aspas, na sociedade. O capacitismo, ele ressalta as incapacidades das pessoas com deficiência, né, de uma maneira que compromete a presença delas na sociedade. Em outros momentos, as pessoas com deficiências mais graves, por exemplo, paralisias cerebrais, ou pessoas com síndrome de Down, ou com deficiências físicas, motoras, elas eram consideradas totalmente incapazes, a ponto de, às vezes, não terem nem direito à vida, né? Por exemplo, em Esparta, na Grécia Antiga, tinha uma visão de que aquilo era algo totalmente incapacitante. E aí, bom, desse ponto de vista também, talvez, né, naquela sociedade tivesse uma necessidade de sobrevivência envolvida, né? Mas em outros momentos da história, foi considerado que as pessoas com deficiência, elas tinham que ser eliminadas da sociedade, né? O nazismo fez isso. A eugenia, ela era uma prática do século XIX, no começo do século XX ainda tinha isso, até nos Estados Unidos, que era uma suposta ciência, era uma pseudociência, né? Mas a ciência do aprimoramento racial, pseudo-darwinista, de eliminar os mais fracos para fazer uma raça mais forte. No século XIX, no século XX, houve, em uma determinada época, a prática da eugenia, em países como a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra. A ideia era uma ciência, uma pseudociência, de uma busca por aprimorar a raça humana, através, inclusive, da eliminação daqueles considerados como inferiores, como incapazes. A eugenia, ela hoje em dia não existe mais, né? É proibida essa visão. O nazismo, por exemplo, é condenado pela lei. A pessoa não tem direito de liberdade de expressão para ser nazista, né? Mas, em outros momentos, isso já fez parte das políticas de Estado. A eugenia fazia parte das políticas de Estado na Alemanha nazista. Nos Estados Unidos também chegou a ter política de Estado, políticas públicas a favor da eugenia. E embora hoje em dia a gente não pense mais em eliminar os diferentes, ainda assim a sociedade muitas vezes pensa que os indivíduos com deficiência são incapazes de desempenhar as funções das pessoas consideradas normais e por isso são discriminados na sociedade. Então o capacitismo ainda está presente. Muitas vezes através de comentários. Por exemplo, não considerar os direitos das minorias a acessibilidade é capacitismo. Fazer um prédio público e não colocar uma rampa ou um elevador que facilite o acesso de cadeirante, pessoa com dificuldade de locomoção, é capacitismo. É tipo assim, você é incapaz de subir aqui, o problema é seu. Né? Então, dê as costas, viva sem entrar aqui, você não vai ter direito mesmo. Isso é um capacitismo que discrimina as pessoas com deficiência. Beleza? Então, acho que esse é um conceito bem importante para a gente discutir. Essa discussão sobre o capacitismo, um outro repertório relacionado é a lógica instrumental do capitalismo. Esse é um conceito criado pela Escola de Frankfurt para criticar essa que é, segundo eles, a mentalidade predominante na sociedade capitalista. Você lembra da Escola de Frankfurt? Está fazendo redação sobre assuntos que a gente está começando a discutir, que a gente quer começar a usar um repertório sociocultural diferenciado, né? Aí é interessante usar, com certeza. Outro repertório que eu ia dar da Escola de Frankfurt é esse, a lógica instrumental do capitalismo. O que é a lógica instrumental do capitalismo? É a lógica da mentalidade, né? A lógica no sentido da mentalidade que existe hoje em dia na sociedade capitalista. O Adorno chamou essa mentalidade de lógica instrumental, que é a ideia de que as pessoas, as coisas, são valorizadas unicamente em relação à sua utilidade para o capital. O que é bom, o que é útil, o que presta no mundo hoje, as coisas que prestam são aquelas que servem para o capital. Entendeu? As coisas têm que servir para alguma coisa, senão não tem valor. Por exemplo, a filosofia, ela é vista como algo que é totalmente inútil, né? Que não gera crescimento do capital. E aí, por causa disso, ela é desvalorizada na sociedade. A filosofia clássica, por exemplo, né? Porque as coisas têm que servir para alguma coisa. Né? Uma pessoa que faz um curso como filosofia, que vão falar, mas para que serve isso? Não serve para nada, é melhor fazer engenharia. Engenharia serve para fazer coisas. Por quê? Na verdade, você quer dizer que o importante mesmo é a valorização do capitalismo. E aí, os indivíduos vistos como incapazes, improdutivos, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas acabam não servindo de acordo com a lógica instrumental do capitalismo, né?
a concepção, a cultura perpetuada pela mídia, pela indústria cultural, pela ideologia da sociedade, ela considera os indivíduos unicamente de acordo com a sua utilidade perante o mercado, perante o capital, e aqueles que são vistos como improdutivos, incapazes, eles ficam sem lugar na sociedade, como reflexo da lógica instrumental do capitalismo. Então, em consequência disso, existe uma maior exclusão social das pessoas com deficiência. Muito bem, então esse é um repertório também que eu acho que é muito interessante a gente citar num tema como esse, para criticar, do ponto de vista filosófico, a desvalorização das pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas, né, que embora elas não se encaixem na lógica instrumental do capitalismo, todas as pessoas possuem um valor intrínseco, um valor próprio, não é porque ela serve para alguma coisa que ela deve ter a sua individualidade considerada e respeitada. É porque ela é um ser humano. Só por isso, ponto final. Mas na lógica instrumental do capitalismo, infelizmente, não é assim. E por fim, o último repertório sociocultural, se a gente quisesse citar, né, que eu acho interessante nesse tema, esse conceito a gente vai ter que voltar a ele em outro momento, porque a gente já falou bastante sobre conceitos ligados a esse tema, mas vale a pena citar para que a gente possa, em uma outra discussão, voltar ao Michel Foucault. O Michel Foucault falava sobre a biopolítica, porque, segundo o Michel Foucault, as pessoas que têm diferenças físicas ou psíquicas, elas são discriminadas devido à existência de um conceito de normalidade que é obrigatório para a sociedade, né? A sociedade define os padrões de normalidade que são aceitáveis para os corpos e para as mentes dos indivíduos. Isso é a biopolítica, é o biopoder, né? O biopoder é a imposição dessa concepção do que é normal e que, portanto, né, as diferenças devem ser segregadas. A exemplo, como eu estava falando agora há pouco, do que ocorre nos hospícios, nos hospitais psiquiátricos, em que as pessoas que são consideradas fora do normal, elas acabam sendo encarceradas e excluídas da convivência social devido à imposição do biopoder. E ele se impõe através da medicina, através da escola, através da polícia, através do Estado. Todos os setores da sociedade reforçam aquela consideração do que é normal e da necessidade de exclusão daquilo que é considerado anormal, do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico. A exemplo do que ocorreu ao longo da história nos hospitais psiquiátricos. Isso porque os hospitais psiquiátricos, segundo Foucault, já eram uma vantagem, um progresso em relação àquele modelo anterior, em que todos eram considerados simplesmente como loucos, os neurodivergentes eram considerados loucos e banidos das cidades, da convivência social, ou muitas vezes eram colocados em navios que eram deixados à deriva no mar, e muitas vezes presos, levados a prisões. Depois de séculos de violência contra as pessoas que eram vistas como loucas, né, essa é a história da loucura do Michel Foucault. Chegou uma época em que os médicos passaram a dizer que aquelas pessoas que antes eram vistas como loucas eram, na verdade, pessoas doentes e que mereciam um tratamento, um cuidado. Então, isso já foi um progresso, né? Mas, ainda assim, reforçando uma concepção de normalidade discriminatória, que levava outros grupos da sociedade a não terem, né, a sua individualidade considerada. E reflexo da biopolítica é essa exclusão das pessoas que não são vistas como normais, como os autistas, as minorias psíquicas, os deficientes físicos e intelectuais. Muito bem, então essa é a nossa discussão. Com propósito de intervenção, né, eu sugiro a gente promover a visibilidade, ou seja, reconhecer a existência e principalmente os direitos dessas minorias que são neurodivergentes, neuroatípicas, principalmente digamos, destaque para a questão da saúde e da educação. Na saúde, porque elas têm necessidades específicas a serem consideradas, do ponto de vista da equidade, né, de que os desiguais não são tratados de forma desigual, então eles precisam de cuidados especiais para serem incluídos. E também do ponto de vista da acessibilidade, para que haja adaptações da sociedade, que não são só acessibilidade física, né, como por exemplo as frutas, os cadeirantes, ou informações que fiquem em braille para deficientes auditivos, também são a acessibilidade, ela também deve considerar questões de atitude das pessoas. Ela deve incluir obstáculos de atitude da sociedade
para as pessoas, perante as pessoas com deficiências, né? E aí é preciso que haja um esforço ativo de incluir essas pessoas com autismo, com déficit de atenção, com síndrome de Down, com diferenças neurológicas, para que elas tenham a sua igualdade garantida. Com medidas que sejam voltadas especificamente para a inclusão dessas pessoas, finalmente elas vão poder ter direito à igualdade de oportunidades. A gente pode falar disso através da educação, inclusive. Do ponto de vista da educação, é algo que eu encorajo muito a gente falar, porque a educação para as pessoas neurodivergentes, neuroatípicas, que seja uma educação nos mesmos ambientes que os demais estudantes, é algo que é muito importante para todos, para a integração desses indivíduos, para que eles sejam realmente incluídos na sociedade. É preciso que eles tenham os mesmos espaços e não uma educação especial segregada, já que, né, isso compromete a socialização. Mas também é importante para as pessoas tidas como normais, né, neurotípicas, que com isso vão poder conviver com as diferenças, conviver com a diversidade. E a convivência com a diversidade, especificamente com a neurodiversidade, ela é parte fundamental da formação de cidadãos. Para que sejam formados cidadãos na sociedade, é preciso que haja uma convivência com as diferenças, desde a sala de aula. E com isso, né, a gente poderia ter um benefício para todos através da inclusão na sala de aula, nas escolas, das crianças neurodivergentes. E com isso, valorizando a neurodiversidade. Valorizando a sua saúde de forma integral, ou seja, não só cuidar das doenças, mas sim valorizando a vida social, a vida cultural, a saúde mental, e com isso garantindo que a diversidade, um princípio fundamental para a cidadania e para a democracia, seja garantido. Até mesmo, né, do ponto de vista do objetivo fundamental da educação, que é o de formar cidadãos, seria extremamente favorável essas medidas de inclusão, de acessibilidade, de visibilidade. Então é isso. Esse tema é um tema que eu acho muito importante para a nossa preparação, porque a gente discute aspectos que poderiam muito bem estar presentes na prova do Enem, levando em consideração a importância da inclusão das minorias, como a gente estava falando, né? Essa área temática da inclusão das minorias, da visibilidade para os problemas das minorias. Esse repertório é comum a várias dessas minorias que a gente poderia considerar como parte dos direitos, e a gente, com isso, está exercitando, né, a nossa reflexão sobre a realidade brasileira.